como trouxe o irmão Álvaro, como das canções que cantamos. Eu louvo a Deus. Eu confesso que me emocionei ao ouvir o irmão Álvaro, porque ele fez eu voltar lá em casa. Hoje à tarde, nas minhas meditações, eu viajei até o início da minha fé. Até o dia em que aceitei Jesus. E eu comecei a lembrar o que me levou a aceitar Jesus. Como é que eu fui para Jesus? E era maravilhoso, foi maravilhoso. Primeiro que eu ouvi a voz do Espírito Santo me chamando para servir a Cristo. Ouvi na rua, andando, caminhando, aqui nessa rua de trás, aqui, pela beira-rio afora, lá perto da prefeitura, a antiga prefeitura, que era ao lado da capitania dos portos. Eu trabalhava lá, quando o Espírito Santo falou ao meu coração, disse: tu precisa ser um crente. Nessa época eu estava quase me tornando um ateísta. Buscando de fontes que não eram a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo ouviu as orações que eram feitas a meu favor, as intercessões dos meus pais, de amigos, de irmãos. E ele falou ao meu coração. E foi interessante porque então eu procurei uma igreja num domingo à noite. E eu fui lá aceitar Jesus. A Gui não queria ser crente. Mas ela foi comigo, ela sempre foi companheira, sempre foi amiga. Eu disse: vão lá na igreja comigo. E eu cheguei lá, aceitei Jesus, eu não sei o que pregaram, não sei o que cantaram. Porque eu estava preocupado, o porteiro, naqueles dias a coisa era diferente de hoje, as mulheres assentavam de um lado, os homens de outro, ao menos dentro daquela igreja em que eu fui. E o porteiro, inadvertidamente, me separou da minha esposa, deixou ela lá atrás e botou eu o carro na segunda fileira de cadeiras, de banco. E eu passei aquela reunião toda preocupado. Se ela tinha ido embora, se ela tinha ficado ali, de sorte que bloqueou toda a minha audição, bloqueou toda a minha atenção no que estava transcorrendo dentro daquele templo. Mas eu tinha ido lá para aceitar Jesus. Eu já estava convencido pelo Espírito Santo. E eu fui lá para aceitar Jesus. E quando fizeram o convite, que era tudo que eu estava esperando, porque, como disse o Álvaro, era assim o hábito, né? Entendia-se que o sujeito precisava demonstrar publicamente que ele aceitou Jesus. Eu fui lá para frente. No meu coração eu já tinha o recebido. Mas doutrinado daquela forma, achei que tinha que ir lá. E quando abri os olhos após a oração, a Gui estava lá, ela tinha aceitado Jesus também. O que foi o primeiro conforto, a primeira alegria que o Espírito Santo me trouxe como testemunho de que eu tinha dado um passo certo. E então eu fiquei lembrando que eu não fui lá para ser ninguém, não fui lá para ter nada, eu não fui lá à procura de alguma coisa a não ser Deus. Tudo que eu queria era ser um servo de Deus. E passaram-se um ano, e toda a minha busca de dia e de noite era Deus. Deus.
Eu não estava lá por cura, eu não estava lá por nenhuma bênção específica. Eu estava procurando Deus. E eu fui recebendo a graça de Deus, a presença de Deus. E fui ouvindo a voz de Deus. E como o Álvaro muito bem colocou, Deus fala. Deus vai falando com a gente. E passaram-se 2 anos e eu cada vez mais faminto por Deus, porque há algo maravilhoso em Deus, que quanto mais a gente recebe dele, mais faminto a gente fica, mas no sentido de não é mais faminto pelo fato de ele não saciar, é que o seu saciar provoca fome para a gente querer mais dele. O seu saciar é maravilhoso, mas a gente quer mais. E eu fui querendo mais. Então vieram os acontecimentos da casa, da religião, da placa, dos dogmas e de todo aquele conjunto doutrinário que a igreja tem e que passa para a gente, as exigências, os credos, os rituais. Mas eu não me importava com nada daquilo, eu nunca me importei com aquilo. Começa o assédio e o plantar de interesses. Oh, se você continuar buscando, se você continuar orando, se você estudar, você pode ser um auxiliar do trabalho. E eu não queria ser nada além de um servo de Jesus. Eu não estava ali para ser auxiliar do trabalho, ou para ter na graduação, ou na hierarquia religiosa, esse pequeno título de soldado. Não. Mas acabaram me chamando de auxiliar. No Adilson Mianes agora é auxiliar do trabalho. E eu tudo que fiz foi continuar buscando o Senhor, e querendo Deus, e me satisfazendo com Deus. E aí começou as conversas, olha, você capricha como auxiliar, porque então você vai ser um diácono. Você vai subir. Tinha até quem dizia, olha, eu sonhei, eu vi, você vai receber uma divisa e tal, porque era a visão da igreja. Mas o que me fascinava era a visão do Evangelho, a revelação de Jesus, a proposta de Jesus. Eu não estava nem aí para ser diácono. Nunca estive. E um dia disseram, olha, você pode ser um presbítero. E até programaram tudo para me levar a presbítero. E eu, sabendo disso de antemão, não fui no culto. Porque eu não queria ser presbítero. Eu só queria ser um servo de Jesus. Um dia eu estou num culto e me chamaram de presbítero. O tempo passou, depois me chamaram de pastor. Eu nunca me importei com isso. É claro que eu sou consciente, eu sei o que é ser um pastor. Eu sei, eu aprendi com o meu pastor. O bom pastor. O sumo pastor, o maravilhoso pastor. Aquele de tão bom deu a vida pelas suas ovelhas. E eu só queria ser como ele. O meu desejo era conhecê-lo, aprender dele e queria ser como ele. Não, lógico, na pretensão de ter a sua perfeição, de alcançar os limites da sua graça, da sua divindade, ou não, ser como ele, porque entendi que ele é o que há de melhor. E que não tem nada que supere a ele. Ele é tudo. Então eu queria ser como ele. E
É interessante, eu comecei então a lembrar nessa tarde, porque os anos passaram. Eu continuo mesmo. Eu continuo com o desejo de ser como Jesus. É lógico que, como colocou o Álvaro, devido à nossa moradia terrestre, e esse corpo formado do pó, do carbono, né? Nós temos inclinações, impulsos. Como diz a canção, há até desejos em nós que precisam morrer. Não é à toa que o mestre disse que é preciso a gente negar a nós mesmos. Porque tem coisas que só negando, passando por cima da gente, deixando para lá, entende? Não levando em conta que é possível seguir Jesus. Mas o que me fascina e o que me fascinou no dia de hoje foi a percepção de que nesses anos que eu venho servindo a Jesus, tropeçando, pois eu sou um discípulo. E como qualquer discípulo, o aprendizado tem acertos e erros. E não se aprende só dos acertos. A gente aprende com os erros também. E como Deus usa erros para ensinar a gente, né? E eu fiquei então observando assim que o cuidado de Deus, a proteção de Deus, e como desejá-lo é a essência da vida do nascido de novo. Porque o homem que nasceu de novo é esse homem que deseja Deus e nada mais. E nada mais. De sorte que eu já não sei quanto tempo faz que eu não oro pedindo uma bênção para mim, pedindo uma ajuda em alguma área da minha vida, eu não sei. Porque tudo que eu tenho desejado é esse diálogo, essa conversa que o Álvaro trouxe aqui. Então me emocionou, porque essa foi a minha meditação durante toda essa tarde. Entendeu? Tendo Deus basta. A maioria dos que ainda não iniciaram essa comunhão, porque há muita gente nas igrejas, mas poucos que iniciaram essa comunhão com Deus. Como bem colocou nosso irmão Álvaro, eu não posso fugir dessa realidade de citá-lo, mas há muitos fariseus. Há muitos fariseus bem intencionados, zelosos, caprichosos daquilo que se propuseram a viver. Como Saulo de Tarso. Um homem tão zeloso que o próprio Jesus resolve aparecer para ele. E Jesus não estava aparecendo para um homem mau. Jesus não manifestou-se a um homem que não prestava. Não. Jesus manifestou-se a um homem zeloso, faminto de Deus, desejoso de fazer a coisa certa, e que errando, cometendo erros, pelo seu zelo a Deus, ainda assim agradou a Deus. Porque é melhor que se erre, zeloso das coisas de Deus, do que se perca por não haver zelo, por não haver dedicação, por não haver compromisso, por negligência. E é nesse sentido que o próprio Jesus, a um dos anjos da Ásia, ele diz que é melhor ser frio ou quente. Porque o morno é o que não o agrada.
E quem é o morno? Senão aquele que, sabendo das coisas, entendendo quem é Deus, recebendo o Evangelho, não é zeloso do Evangelho, não é faminto do Evangelho, não é dedicado ao Evangelho. Aquele que dentro das igrejas já aprenderam tudo de Bíblia, tudo entre aspas, não tiveram a revelação, mas aprenderam tudo de Bíblia sim. Sabem de cor os livros em sequência, cantam musiquinhas para citar de Gênesis a Apocalipse. Quem é o morno? Não é esse indivíduo que sabe a história do Abraão, sabe a história do José, sabe a história dos patriarcas, sabe a história do tabernáculo, conhece o histórico da lei, conhece toda a história da peregrinação, sabe tudo dos profetas, conhece tudo do Evangelho, conhece tudo dos apóstolos, sabe citar todas as escrituras, mas que não vive nada daquilo que cita, que não está comprometido a brilhar pelo exemplo da prática, a vida que conhece. Esse não agrada a Deus. Esse causa náuseas no Senhor. E eles até se estribam dentro de teorias que dizem, mas Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é amor, sem entender que o amor de Deus não é fora da sua justiça. E que as misericórdias do Senhor, elas triunfam no juízo. Mas não deixam de ser exercido o juízo, porque Deus é o justo juiz. Logo ele fica enojado daquele que sabendo tudo não faz nada. Daquele que tendo conhecimento não usa para o relacionamento com ele. É neste sentido que Adão, por mais amor que Deus lhe tinha, não ficou no jardim. E não ficou no jardim porque, tendo conhecimento da palavra de Deus, escolheu não obedecer. Escolheu seguir o seu próprio caminho. Deus, que continua amor, e o amor de Deus se manifesta em tratar da condição caída de Adão, investi-lo quando ele tinha vergonha, em conversar com ele para recuperá-lo. O amor de Deus se manifesta na graça do próprio Deus fazer roupas para ele, mas não o poupa do juízo. Você entende? Eu estava meditando como eu preciso de Deus. E o que eu faria para agradar a Deus? Como vou cada dia agradá-lo mais? Então acabei concluindo, isso pensamentos meus, acabei concluindo, eu só vou agradá-lo se eu der a oportunidade dele falar o tempo todo comigo. Se eu me submeter o tempo todo ao que ele quer, à sua vontade. Eu só vou agradá-lo se eu deixar fluir toda a sua revelação, toda a sua graça em mim. Eu só vou agradá-lo querendo ele, me contentando com ele e nada mais. E quando eu errar, eu me contentarei com a sua repreensão, com a sua exortação, com o seu conselho. E ainda assim, nele esperarei, até que ele fale de novo e diga, tá bom, meu filho. Continua, vamos daqui para frente. Vamos daqui para diante. Amém? Como é bom servir o Senhor. E servi-lo é estar com ele.
é conviver com Ele, é comungar com Ele, é fazer parte da vida dEle, todo dia, o dia todo. Nunca o deixando. Não deixando que os encantos da terra nos levem, nos roubem a atenção. Não deixando com que nada interfira entre nós e Ele. E fica simples, sabe, irmão? Fica simples. Alguém diz, mas é muito difícil, irmão Deus. Não, não é. É só ir colocando Ele na frente de tudo. Ele na frente de todas as coisas, dando a Ele o primeiro lugar. Quando Ele dá o primeiro mandamento e diz que é para amá-lo sobre todas as coisas, Ele já estava ali dizendo a facilidade de servi-lo. A facilidade de segui-lo é colocando-o em primeiro lugar. Entendeu? Se Ele tem o primeiro lugar, então Ele é tudo para mim. E se Ele é tudo para mim, fica fácil. Fica fácil. Oh, coisa maravilhosa é servir a Jesus. Eu trouxe uma palavra no meu coração com a qual eu quero dividir com vocês. É uma palavra muito conhecida, mas que me chamou a atenção enquanto eu meditava. Por que na maioria das vezes, nós não alcançamos o que queremos? Você já notou? Quantas coisas que a gente quer e não alcançamos? E eu comecei a meditar, mas por que isso? E eu percebi que a maioria das coisas que queremos são superficiais. Elas são um pensamento de querer, mas não são um desejo do coração. Por isso mesmo, nós temos o texto em que Jesus trata com o cego, conhecido como cego de Jericó. E no capítulo 18 de Lucas, no versículo 41, após esse cego gritar muito, e até alguns pedir para ele calar, e alguns desestimular a sua fé, e dizer para ele que o mestre não ia atendê-lo, e apresentaram razões para que ele não gritasse mais. Até que Jesus para e manda trazê-lo. E no versículo 41, quando ele está pertinho de Jesus, ele foi conduzido até a presença de Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele. Que queres? Repitam. Que queres que eu te faça? Eu já ouvi fazer piadinha com esse texto. Eu já ouvi alguns dizerem que Jesus é irônico e por isso tratou dessa maneira. Eu já vi pregadores contar muita história por causa dessa pergunta de Jesus para esse cego. Eu refleti sobre as piadas e sobre as histórias que eu vi e até sobre o argumento de um teólogo que diz que Jesus é irônico. Mas eu não consegui vê-lo dessa forma. Eu não consegui ver motivo para piada. Eu não consegui ver motivo para histórias bobas a respeito da pergunta de Jesus. Também não consegui ver no espírito de Jesus e na essência do seu ser nenhuma ironia. Não consigo ver. O pouco que conheço Jesus não me dá a ideia, a hipótese de ele ironizar a necessidade
de um homem carente, de um homem aflito, de um homem necessitado. Tudo que eu leio de Jesus, tudo que eu sei de Jesus, pela revelação da palavra, dos profetas, das tipologias bíblicas, das comparações, de suas parábolas e de sua história, não me permite olhar ele neste momento fazendo ironia com a pobreza de um pobre, com a miséria de um miserável, com a enfermidade de um enfermo, com a necessidade de um necessitado. Não. O que eu consegui enxergar foi que Jesus tinha razões muito profundas para fazer essa pergunta. E quando eu comecei a mergulhar nas razões de ele fazer essa pergunta, eu cheguei a enxergar a possibilidade de Jesus nos ver hoje aqui, hoje à noite, nessa casa, e no planeta inteiro, onde há uma reunião, e o Espírito Santo tenha inspirado alguém para falar dessa passagem. Jesus pensou em todos nós, ele pensou em cada um de nós. Já sabia o mestre, nas revelações do Pai que vinham a ele pela onisciência divina, que em algum momento em Itajaí, no bairro Fazenda, numa casa humilde, amigos dele iriam estar reunidos e essa palavra ia ter um efeito diferente. Na verdade, a pergunta de Jesus é um instrumento de um médico que vai além de um aparelho de ultrassom capaz de ver as partes internas de um ser humano. Ele conseguiu penetrar a alma de Bartimeu. Ele vai nas profundezas do ser daquele indivíduo. E pensando em nós, ele deixa uma lição. E a primeira lição que Jesus dá é que nem tudo que nós estamos enxergando parece ser o que é. E nem tudo que nós pensamos, na realidade é o que pensamos. Nem todas as coisas que nós julgamos ser daquele jeito, na verdade, vêm a ser. Nós temos uma certa dificuldade de olhar as coisas com profundidade. Todos nós, seres humanos. Nós tendemos a ser imediatistas, superficiais. Nós somos levados pela aparência. E é nesse sentido que talvez surja a ideia de um chamado teólogo chegar a dizer que Jesus estava ironizando. Por falta de aprofundar-se na realidade das carências humanas, das necessidades humanas. Pela razão de passar por pessoas e pessoas e simplesmente olhar o aparente. Não valorizar os indivíduos como devemos valorizar. Pela fragilidade do nosso amor. Talvez alguém chegue e nós não deixamos ele falar o que tem para falar. A gente interrompe antes do tempo. Quando ele mal começa a contar a sua necessidade, nós tendemos já a atropelar, atravessar, já responder antes da pergunta terminar. Nós temos até uma dificuldade de, falando com o outro, deixar o outro acabar de falar. Vocês já viram? Quantas frases que não são concluídas. Quantos discursos não foram terminados.
quantos pensamentos não foi totalmente exposto, porque nós inviabilizamos, atropelando o que estava falando. Se a capacidade do sábio é a capacidade de ouvir até o fim o que está falando, e o silêncio do sábio é a sua maior capacidade de aprendizagem, veja o quanto nos falta para ser sábio. Se temos dificuldade de fazer silêncio, se temos dificuldade de ouvir o outro, se temos dificuldade de estar só, se temos dificuldade de refletir, de pensar, de meditar, veja quão longe nós estamos da sabedoria. E é incrível, porque nos falta tanta sabedoria que nos tornamos barulhentos. Somos barulhentos no ajuntamento, somos barulhentos onde estamos. Nós somos tão barulhentos que até quando não falamos ainda fazemos barulho, porque a mente não para de falar. Mas Jesus, a sabedoria em pessoa, é diferente. Ele queria escutar do cego o que o cego queria. Ele queria ouvir do cego. E alguém disse, é claro que ele queria ver. Não, ele podia querer uma moeda. Ele poderia simplesmente querer desabafar. Ele poderia querer simplesmente uma outra bênção qualquer. Ah, mas não, ele queria era ver. É assim que pensamos. Um cego chama e nós logo pensamos que ele quer ver. Mas Jesus quer saber dele se é isso que ele quer. Nós encontramos um mendigo e logo já achamos que ele quer uma moeda. E a gente já vai tirando a carteira e puxando a nota menor que tem para dar para ele. Para ele ir embora ligeiro. Porque nós somos incapazes de ouvir. Nós somos incapazes de escutar o outro. Nós nos achamos tão bem posicionados na vida que quando chega alguém mais humilde a gente não quer nem ficar perto dele. Nós temos chuveiro, sabonete, shampoo, condicionador. E se vem alguém sujinho, por que nós temos que ouvir ele? Se vem alguém que não tem um perfume, um desodorante, e o mau cheiro se torna para nós repugnante, por que ouvi-lo? Dá uma moeda e ele vai embora. Dá um pão lá na rua e ele vai embora. Nós ignoramos o valor das pessoas. Nós ignoramos o que as pessoas têm para dizer. Nós temos dificuldade para ouvi-las. Então não é irônica a pergunta de Jesus. A pergunta de Jesus só está dizendo, fala, eu falo contigo. Fala comigo também. Um diálogo se forma exatamente em perguntas e respostas. Jesus estava querendo dialogar com ele. Jesus podia de longe dizer, vê. O que é? É o cego. Diz para ele ver. Não fez o Eliseu dessa maneira? Quando as intenções de Naamã eram outras. O Eliseu trata do Naamã 2 vezes, espiritualmente e fisicamente. Espiritualmente trata de botar o seu orgulho lá embaixo. E fisicamente trata de tirar a lepra do seu corpo.
Jesus sabia que aquele homem precisava de diálogo. Quantos não passavam durante o dia e davam uma moedinha para ele, mas nunca conversaram com ele? Você olha pelo texto que eles mandam ele calar. E os que iam passando, versículo 39, repreendiam-no para que se calasse. Se cala, não fala, não grita. Mas ele clamava ainda mais. Ele ainda clamava mais. Alguns diziam cala e ele gritava mais. Jesus o ouviu, Jesus mandou trazê-lo. E aí Jesus provoca o diálogo. O que tu queres? O que eu posso fazer por ti? Qual é o teu desejo? O que te leva a gritar tão alto? Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver. A pergunta de Jesus me leva a um outro ponto. A Escritura diz no livro dos Salmos que Deus, Ele atende o desejo do coração de seus servos. É interessante porque Deus não atende os desejos que passam pela minha mente. Porque passam muitos desejos em nós. Como eu disse, são superficiais. Há desejos que vêm e vão embora. Passou, ai, quem pudesse, e já foi. Como eu queria. Como eu queria. E já foi. É interessante que há desejos que já vêm no tempo passado. Como eu queria. Eu não quero mais, né? Como eu queria. Como eu queria ser um homem de oração. Como eu queria ser mais dedicado. Como eu queria ser isso. E nunca é nada. Porque não são desejos do coração. Leia coração agora do íntimo. Desejos arraigados no interior. Na expressão de Jesus, não são fome. Não é sede. Não é. É simplesmente um pensamento. A maioria das pessoas chamam desejo, os pensamentos de desejos, mas não são os pensamentos que são desejos. Desejo é algo que no meu íntimo me move, me faz sofrer, me causa expectativa, me faz tremer, me movimenta, me faz buscar, me faz ir atrás. Você entende? Eu queria que você entendesse nessa hora que quando Deus atende o desejo do meu coração, está falando de algo profundo. Está falando de uma realidade interna, ainda que não seja visível externamente, nunca seja manifestada, está comigo, está dentro de mim. Quando Jesus faz essa pergunta para o cego, ele está só trazendo à tona aquilo que ele já tinha dito, que a boca fala do que o coração está cheio. Ele queria que ficasse uma lição para nós. Se você quer algo de Deus, apresente o seu desejo verdadeiro. Apresente a sua fome verdadeira, a sua sede verdadeira. Não adianta apresentar para Deus aquilo que é só um pensamento. Ou que é uma invejinha, porque o outro tem, eu quero também. Ou que é só um sentimento superficial, porque achei bonito aquele irmão falar, aquela irmã cantar.
Aí eu achei tão legal que eu estive num lugar e alguém levantou-se, profetizou, contou a vida do outro todinha. Ai, como eu queria ser assim também. Não é disso que nós estamos falando. Essa pergunta aqui me leva para dentro daquele homem. E Jesus queria que todos entendessem por que aquele homem gritava. Ele queria que ficasse para nós que Deus não vai se comprometer com superficialidade alguma. Não haverá nada da parte de Deus para indivíduos que não estejam comprometidos na busca daquilo que querem. Não haverá reação da parte de Deus para quem, se eu pudesse, se eu, não. Deus vai se comprometer com quem carrega desejos verdadeiros no seu coração em relação àquilo que estão indo diante de Deus. Por isso a pergunta de Jesus, o que queres que eu te faça? Ele é objetivo, ele é rápido, ele não pensa duas vezes, ele não vai vagueando, não. Ele chega, que eu veja. Eu quero enxergar. Objetividade. Eu quero enxergar. E Jesus é tão objetivo quanto ele. Talvez cause um susto em todo mundo que está olhando. Porque nós falando aqui é uma coisa. Agora imagina vocês tudo olhando, eu conversando com um cego aqui. E olho para o cego e digo, o que você deseja? E ele diz, eu quero ver. E eu olho para ele e digo, vê. Tua fé te salvou. Talvez a guia ia desmaiar lá na cadeira onde ela está. A Débora, o Davi, a Bruna iam ficar espantados. O Diego ia se esconder atrás ali, onde está o som. Né? Meu Deus, ele mandou o cego ver. Mas a razão do cego, o desejo do cego, é que está contando. A fé do cego está valendo. A confiança daquele cego, ela o coloca na frente de todos que enxergavam. Porque uma multidão que seguia Jesus nem entendia quem era Jesus. Nem relacionou Jesus com o espírito da profecia. Nem entendeu que ele era o Messias, não entendeu que era o enviado de Deus. A maioria do que seguia Jesus seguia pela curiosidade. Seguia pelas coisas que ele fazia. Vamos ver o que ele faz hoje. Era circo para muitos. Show da fé para outros. Mas para aquele cego, não. Jesus é o filho de Davi, logo é o prometido às nações. Jesus é o Messias, Jesus é Senhor, Jesus pode todas as coisas, Jesus vem na unção do Espírito Santo para dar vista aos cegos. O cego conseguiu enxergar aquilo que os que enxergavam não enxergavam. É por isso que ele, com objetividade, responde a pergunta de Jesus: eu quero ver. E para encerrarmos, lamentavelmente, a maioria que segue Jesus ainda hoje não sabe o que quer. A maioria ainda não sabe o que quer. E aqui está o problema de Jesus fazer pergunta. A maioria está como Pilatos. O que farei de Jesus chamado Cristo? Ele esteve pertinho do Pilatos e o Pilatos não soube o que fazer dele. Não sei o que fazer. O que faço com Jesus? O que é Jesus para mim? Por que eu vou todos os domingos ao templo, fora da casa dos amigos? E na casa dos amigos, o que eu quero com Jesus? Alguns dizem, eu quero aprender dele, mas não quero ensinar ninguém. Alguns querem ser discípulo, mas não querem ser discipulador. Não entende
que se recusar a ser um discipulador é se recusar a ser discípulo. Você já parou para pensar nisso? Ah, não, eu não quero discipular, eu quero ser discípulo, mas eu não quero discipular. Então tu não é discípulo. Porque o meu discípulo ouve os meus ensinamentos e pratica. E dentre os meus ensinamentos está o ensino de ensinar outro. O outro diz, olha, eu vou porque não tem aonde ir. Não tem aonde ir. É tão legal ir lá na casa dos amigos, depois termina, a gente sabe fazer um lanchinho. Alguns dizem, olha, eu estou querendo arrumar uma menina, vou ver se tem uma lá. Né? Tem umas viúvas já velhinhas. Vou ver se tem um velhinho viúvo lá. Ou lá. Quem sabe sai um casamento. Outros vêm porque vem o amigo tal, o Beltrano, o fulano. E assim vai, amados. Sem saber responder para Jesus o que querem que ele faça. O que eu quero com Jesus? Por que eu venho a Jesus? O que me faz procurar os ensinos de Jesus? Porque tem gente que também quer aprender tudo, mas só para saber. Tem uns irmãos que eles são fascinados por saber tudo só para dizer, eu sei. Eu sei. E o que tem de gente sabida, que vai andar na escuridão no fim dos tempos, porque o saber sem prática não vale nada. O que queres que eu te faça? É uma pergunta séria. É uma pergunta que, como eu disse, vai lá no íntimo de cada um de nós. Ela é equivalente ao que queres de mim, o que queres comigo. Porque me procuras, porque tu oras a mim, o que tu pensas a meu respeito, que ideias tu carrega contigo a meu respeito. O que tu queres? Com relação à pessoa de Jesus, o que há em nós? O que nos move a Ele? E Ele faz a pergunta. Então você pode observar que a pergunta não deve, em um homem de visão espiritual, gerar historinha. Em qualquer personagem espiritual, que significa nascido de novo, não há revelação de ironia. Não há piadinha a ser feita. Há uma santa convocação para reflexão a respeito de mim mesmo. O Evangelho é para mim. O que eu quero de Jesus. O que eu espero que Ele me faça. O que eu quero que Ele realize na minha vida. O que queres que eu te faça? Tem pai que diz, Jesus, eu quero que tu cuide do meu filho, mas o pai está mal. Tem patrão, diz, Jesus, eu quero que tu cures o meu empregado,
mas o patrão não está bem. Tem esposa que está dizendo, Jesus, eu quero que tu transforme o meu marido, mas ela precisa de transformação. Tem filho dizendo, Senhor, eu quero que tu salves o meu pai, mas ele precisa ser salvo. Tem pessoas apresentando causas de outros diante de Jesus, e não avaliaram a sua própria causa, não avaliaram o seu próprio ser, não tem a revelação de si mesmo, não se enxergam. A pergunta de Jesus visa nos levar a enxergarmos-nos. O que queres que eu te faça? Que eu faça para você. Não é para outro. O que te falta? Que milagre precisa ser operado em ti? A avaliação é pessoal. A aproximação é com relação a mim mesmo. Eu não devo ser movido a Deus simplesmente por outros. Eu tenho que ser movido a Deus por causa de mim. Eu preciso me aproximar de Deus para que haja mudança na minha vida. Eu preciso me aproximar de Deus para que haja revelação de Deus para mim, luz de Deus para mim, para que haja milagre da parte de Deus em mim. Eu preciso de transformação, eu preciso de restauração, eu preciso de renovação, eu preciso do toque da mão divina na minha vida. Oh, glória a Deus! Aleluia! E se houver milagre em mim, então eu poderei conduzir outros a Deus. Aquele cego, ele podia, depois daquele encontro, apontar e dizer para qualquer pessoa, eu conheço Jesus. Eu estive pertinho dele, olho no olho. Eu respondi a pergunta dele. Ele tratou de mim. Ele me salvou. Ele me curou. Eu estava a palmos do seu respirar. Você conhece Jesus? Eu conheço. Os meus olhos se abriram bem diante do rosto dele. Oh, glória a Deus, aquele cego poderia fazer uma descrição, se ele quisesse escrever, ele poderia descrever como Isaías, e eu não tenho aqui nenhuma informação do dia, da hora, nem de um evento que... ou podemos ter um evento aqui, porque foi no dia em que Jesus também salvou Zaqueu. O cego poderia escrever, no dia em que Zaqueu foi salvo, eu vi o Senhor. Oh, glória a Deus, os meus olhos viram o Senhor, e os meus ouvidos ouviram a sua voz. Ele me interrogou e eu lhe respondi, e a bênção do Todo-Poderoso veio sobre mim. Eu fui transformado, eu fui curado, eu fui maravilhosamente salvo. Aleluia! Quero concluir essa noite dizendo para você, em o nome de Jesus, com as palavras de Jesus, dita a Bartimeu, eu pelo Espírito Santo de Deus digo a você nessa noite, o Senhor pergunta, o que queres que eu te faça? Ai, irmão, eu quero mudar de vida, mas quer mesmo? É mesmo? Se quer, toma uma atitude. Ai, irmão Adilson, eu quero ser mais firme na minha fé. Quer mesmo? Quer? Diga para o Senhor aí. Diga. Pense antes de falar. Pense antes de orar.
Tem gente que pensa que oração, tem pessoas que pensam que oração é falar muito. Jesus ensinou e disse assim: quando vocês orar, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos gentios, porque eles pensam que pelo muito falar, olha só, o que Jesus chama de vãs repetições é falar muito. Blá, 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 e vai falando, e não para mais de falar, e fala, e fala. Tem gente que está falando com Jesus há 30 anos e nunca ouviu ele, porque não para de falar. Você sabia que orar também é ficar em silêncio na presença do Senhor? O profeta já falou lá atrás. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio. Você sabe o que se guarda no silêncio? Desejo. Desejo. Ah, Senhor, quando? Quando tu virás a mim? Que os meus olhos vão contemplar a bênção que eu espero. Ah, Senhor, desejo, Deus ouve, desejo do coração de seus servos. Nesse sentido, nós podemos dizer que desejo é oração. Sem medo de errar. Desejo é oração. Você já teve um dia que você se jogou no assoalho da casa, no chão, no lado da cama, e ficou ali só desejando? Foi a sua melhor oração. Oração de crente fiel a Jesus. Aleluia. A oração que sobe como incenso aromático na presença do Senhor. Glória a Deus, que se mistura com gemidos do Espírito Santo, aqueles gemidos que Paulo, mesmo na inspiração, não encontrou palavras e disse: são gemidos inexprimíveis, indescritíveis. Aleluia! Estas são as orações que chegam lá em cima e que mudam as coisas aqui na terra. São expressões que não foram ouvidas por ouvidos humanos. São expressões que só mesmo o coração de Deus, em sua sensibilidade, pode receber. E que trazem mudanças incríveis. Realizam milagres extraordinários, como dão vista a um cego. Glórias ao Senhor. Não fale muito. Deseje de verdade, profundamente. Glória a Deus. Conecte-se a Deus e deixa o seu desejo subir. Deixa ele ir tomando conta. Ah, Deus, eu quero isso. Eu quero a nova vida. Eu quero o teu Espírito Santo. Mas não é eu quero falando. Eu estou falando para você entender. Você deve deixar fluir de dentro de você. Oh, aleluia. Sabe quando Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em
culto te recompensará, ele está falando desse quarto aí. O quarto do coração. O aposento mais secreto que o homem tem para se esconder. O seu próprio interior. É aí dentro. O que ele pode fazer a qualquer momento, em qualquer lugar, em todo tempo. Por isso que Paulo disse, orai todo o tempo no Espírito. Lá dentro de você. E Jesus pergunta, o que queres? E tu deixa só fluir. Não é uma multidão de palavras, é só aquele desejo maior. É só aquele desejo mais importante. Se fôssemos fazer um teste e perguntar para cada um aqui, e disséssemos, olha, Jesus está mandando eu perguntar para você, o que você deseja? Ia ser cada bobagem. Ia ser cada expressão tola. Talvez alguém ia dizer, eu quero, irmão, eu estou querendo uma casa nova. Isso não é desejo? Irmão, eu estou querendo assim, um carro novo, um emprego novo. Não, irmão. A pergunta de Jesus visa encontrar em nós o desejo mais íntimo, mais importante. Alguns, o seu desejo praticamente não dá para expressar para outro. Ele é para ser respondido só para Deus mesmo. Só para Deus. Aleluia. Ore agora. E diga para Deus. Deixa Deus conhecer o teu desejo. Deus quer ajudar cada um de nós aqui essa noite. Deixa Ele conhecer o teu desejo. Qual é o teu desejo verdadeiro? Conta para o Senhor nessa noite. O que queres que eu te faça? Aleluia. Quero convidar você para misturar aos nossos desejos a oração por Otávio Luiz Henrique, que está enfermo. Ele está assistindo no Facebook. Apresenta, Otávio, o teu desejo a Jesus.
nós vamos ajudar, desejando para você que você seja curado nessa noite. Porque eu creio que hoje é uma noite de milagres. Nós vamos também orar por Manuela Mafra, que também precisa da bênção do Senhor. Valda, depressão. Jennifer, Leno e Marley precisam de uma libertação. Irmão Silvio, vamos também falar com Deus e desejar a sua cura. A irmã Matilde passou mal, mãe da Sandra, está em casa. Vamos pedir assim ao Senhor, desejar que ela seja curada. A Janaína, irmã Janaína, filha do irmão Nilton, da irmã Bila, ela pediu que eu desse um testemunho nessa noite. O menininho Davi, filhinho da Janaína, netinho do Nilton e da Bila, ele caiu e teve um traumatismo. E a perspectiva não era boa. Mas a Janaína desejou. Eu lembrei, quando ela falou, eu lembrei de Davi. Davi expressou assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O Davizinho, que assustou até os médicos, está bonzinho. Livramento que o Senhor deu, uma bênção. Não ficou sequela, não teve que operar, não teve que o médico intervir. Jesus atendeu o clamor. Agora nós vamos orar por estes aqui. Você crê que Jesus cura? Vamos orar pelos demais que estão aqui também. Quero que você se coloque em pé nesse momento. Eu vou expressar os pedidos. Você deseje comigo. Pai do céu, bendito seja o teu nome. Maravilhoso és. Como é bom pertencer a ti. Quanta esperança tem os que confiam em ti. Quanta graça inunda o coração daqueles que põem fé em ti. Quantas palavras de ajuda, produtora de fé, tu trazes ao nosso coração. A ti, ó grande e eterno Rei, seja a honra, seja a glória e o louvor para todo sempre. Pai Santo, após falar da tua palavra,
e usar a pergunta do teu filho Jesus para o Bartimeu. Eu digo agora o que queremos para os nossos irmãos que precisam de ajuda. Queremos saúde para o irmão Silvio. Queremos saúde para a irmã Matilde. Queremos libertação para a Valda, para a Jennifer, para o Leno e para a Marley. A Valda, Senhor, tira ela deste poço, essa depressão, essas profundezas angustiantes de trevas perturbadoras. Brilhe a tua luz, ó Pai, na vida desta irmã, e que ela encontre graça da tua parte. A Manuela Mafra, Senhor, que fez uma cirurgia ou vai fazer, que se recupere, meu Pai, se já foi feita, que a tua boa mão esteja sobre ela. O Otávio, Senhor, o Otávio Luiz Henrique, que está enfermo e pelo Facebook assistiu a pregação. Sara ele agora, meu Pai, que o teu filho sinta a tua mão e a restauração da sua saúde. Receba aí, meu irmão, a graça divina e tenha saúde em o nome de Jesus. Deus santo e maravilhoso, que nós possamos ouvir os testemunhos, como o testemunho do Davizinho, de desejos atendidos, de orações respondidas, de graças alcançadas da tua parte, meu Pai. Aos demais que aqui estão, cada um apresentando diante de ti a sua necessidade, o seu desejo. Que se regozijem os teus filhos, meu Pai, na resposta tua para cada um. Oh, glória a Deus, que o teu nome seja cada dia mais engrandecido, glorificado, pelo prazer, as alegrias alcançadas por cada servo teu, meu Pai, pela consciência da verdade nos corações, em o nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Eu tenho 2 avisos.